Esse é o High Report, quadro onde abordamos as principais temáticas de risco e impacto na conjuntura internacional. Hoje temos conosco Rafael Almeida Videira, doutor em Economia pela FGV, e trataremos da atual situação econômica da Argentina. Vamos à primeira pergunta. A gente poderia considerar aspectos recentes e desfavoráveis da economia argentina? A inflação, que ainda é muito alta, e o desemprego também, que é bem alto. E a Argentina passou por alguns momentos de instabilidade recentemente por causa do aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos pelo Federal Reserve em 0,25. E nos anos anteriores, pelo menos no ano de 2017, a economia da Argentina teve um avanço, recuperou, o PIB voltou a crescer em 2,7%, porém no nosso relatório de riscos para negócios do RAIA, a Argentina veio nos anos de 2015, 2016 e 2017 piorando a sua pontuação. Dada essa conjuntura atual, quais são as principais implicações para a economia argentina e quais são os impactos para o Brasil e para as economias emergentes que vêm sofrendo bastante também? Bom, Rafael, Ana, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer contribuir com vocês com um debate com relação à Argentina. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui é que a taxa de juros americana aumentando em 0,25, ela não vai ser definitiva, ela vai ter aumentos subsequentes, porque a economia americana está aquecida, e isso tem impactos ao redor do mundo, tá? Especialmente nas economias emergentes. O que aconteceu com a Argentina com relação à desvalorização do peso nas últimas semanas, assim, não é exclusivamente um efeito que aconteceu sobre ela, mas sobre as economias emergentes como um todo, como o Brasil, por exemplo. Focalizando o caso da Argentina, o que a gente tem de efeito principal para a economia dela com essa desvalorização do peso? Tá? A gente pode considerar principalmente o efeito do câmbio, da desvalorização do câmbio sobre a inflação. Tá? Como que ele se dá? Ele se dá através de dois grandes pontos. O primeiro é o custo das matérias-primas importadas. Tá? Se o custo das matérias-primas importadas aumenta, a gente tem um aumento no nível de preços. Tá? E o segundo é a diminuição da concorrência dos produtos nacionais com relação à importação estar mais cara. Por que isso é uma preocupação para o governo argentino? Tá? Ultimamente, o governo argentino tem uma inflação de aproximadamente 10% no acumulado até o meio do ano, até agora, até maio. E esse vai ser um impacto direto sobre o poder de compra da população, reduzindo esse poder de compra. O segundo impacto que a gente tem do governo argentino sobre a economia argentina é com relação à política econômica que ele irá adotar para conter essa desvalorização do peso. Ele tem aumentado a taxa de juros de forma galopante, foi de 27% para 40% nas últimas semanas. Isso é com o objetivo de atrair capital externo e, com esse objetivo de atrair capital externo, reequilibrar a sua taxa de câmbio. Qual que é o problema que a Argentina sofre com isso? Essa política é uma política extremamente recessiva, tá? Porque o custo do crédito ele aumenta tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica e a tendência sobre o PIB é de queda. O impacto que a gente tem sobre a economia brasileira é um impacto marginal, não seria um impacto tão grande. Seria mais um impacto relacionado ao comércio internacional, mais especificamente em um setor que é muito importante para a nossa economia, que é o setor automobilístico, que a Argentina é um grande parceiro comercial nosso e especialmente um grande comprador de produtos nossos nesse segmento. Desde o início do século XXI, a Argentina vem passando por um momento conturbado e o ano emblemático foi o ano de 2001, no qual 57% da população urbana atingiu o nível de pobreza. E também o ano no qual a Argentina deu um dos maiores calotes da história no FMI, de 100 bilhões de dólares. Dada essa situação, você acredita que poderia ocorrer de novo a situação que ocorreu em 2001? Olha, Ana, as características da economia argentina em 2001 e em 2018 são bem diferentes. Tá? Em 2001, a gente tinha um regime cambial argentino fixo. O que isso significava? Tá? Naquela época, a gente tinha a taxa de câmbio na Argentina sendo um peso, um dólar. Isso impactava diretamente a política monetária argentina, feita pelo Banco Central argentino, que não tinha independência nenhuma com relação ao Banco Central americano. Tá? Hoje, a gente tem a situação bem diferente, porque a gente tem um dólar valendo 24, 25 pesos, dependendo da cotação das últimas semanas. Tá? A situação naquele ponto, em 2001, era mais grave porque a economia argentina tinha uma moeda artificialmente mais forte e o Brasil desvalorizou de forma pesada a sua moeda. Sim. O que significa isso? A gente perdeu o poder de compra, a gente no Brasil, né, perdeu o poder de compra com relação aos argentinos.
Isso impactou diretamente na renda deles. Nesse ano a gente não tem esse tipo de preocupação ali. Por quê? Porque a Argentina desvalorizou a sua moeda e ela pode crescer, tentar crescer via exportações. Qual que é o problema do cenário argentino atual? As exportações que são mais fortes para eles são as commodities, e as commodities estão com preço em queda. Um segundo ponto, que acho que ilustra bem a diferença dessa situação de 2001 para 2018, é que a Argentina, na última semana, ela conseguiu rolar grande parte da dívida externa dela. Então, isso foi um voto de confiança por parte dos credores. Um ponto que a gente pode ressaltar como negativo é que os detentores de títulos da dívida argentina eles estão trocando dívidas de longo prazo por dívidas de curto prazo. Mas, pelo menos nessa última semana, foi um voto de confiança bem importante do mercado com relação à política adotada pelo governo. Muito obrigado a presença do professor Rafael. Obrigado, Rafa. Obrigado, E Ana. esse foi o Raia Reports. Eu sou Rafael Martins, analista do Raia. Eu sou Ana Luísa Granado, analista do Raia. Nos vemos no próximo Raia Reports.